Boa tarde! Hoje não é bom dia, hoje é boa tarde. Vamos dar início ao nosso estudo de hoje. Só um instantinho. Nosso estudo de hoje é a palavra de Deus, né? Vamos ler Isaías 26, juntos, mais uma vez, um pouquinho da palavra do Senhor, né? O que acontece? Toda vez que você lê a palavra de Deus, você está ouvindo a voz de Deus. Amém? Então, se você não tem Bíblia, por favor, compre a sua Bíblia. Minha campanha em todos os meus vídeos é que você compre a Bíblia e devore, para você saber o que Deus quer para você, tá bom? Então, vamos lá, vamos ler Isaías, se encontra no Velho Testamento, um livro belíssimo de um servo de Deus, profeta, escritor, Isaías de Moncheiro. Vamos ler, e o título do 26 diz assim: Hino de vitória. Você aí que gosta de vitórias, né? Perante o Criador, hoje nós vamos estudar um pouquinho. Ele fala assim: Naquele dia o povo de Judá cantará este hino. Naquele dia, que dia é esse? É o dia do Senhor, lembra? A nossa cidade é forte. Deus nos protege com as altas muralhas. Abram os portões da cidade e deixem entrar o povo que é fiel a Deus e que faz o que é direito, né? Então, isso aqui ele falando para abrir os portões para nós entrarmos naquele dia glorioso, onde no céu, né? Então, nós vamos ter, aqui ele está falando um pouquinho. 3. Tu, ó Senhor, dás paz e prosperidade às pessoas que têm uma fé firme, às pessoas que confiam em Ti, né? Então, às vezes, a pessoa não entende. Ai, aquele irmão, sabe, de Deus, é tão abençoado, e porque eu sou irmão e não sou abençoado? Tá aqui o detalhe de diz: Tu, ó Senhor, dás paz e prosperidade às pessoas que têm uma fé firme. Então você precisa ter uma fé firme no Senhor, tá? Não em si, não nos outros, mas no Senhor, né? Daí que a gente fala que é importante que você saiba que você precisa seguir o seu alvo. Não pode ser eu, não pode ser o vizinho, não pode ser seu pastor. O seu alvo é Cristo. Se você focar para Cristo, você não afunda. Lembra daquele episódio, né? Que João começa, que vê que Jesus é tu que tá vindo aí no escuro, né? E tava em alto mar. E aí Jesus sou eu. Aí, se és tu, faz com que eu chegue até você aí. E aí Jesus diz, vem. E aí ele vai, né? E tem tantas pregações lindas em cima disso, que diz assim, que quando ele está ficado, o olho em Cristo, ele não afunda. Mas quando ele desvia o olhar, ele começa a afundar. E aí Deus socorre ele e fala que a fé dele é o quê? Pequena, né? Então fica para nós isso aqui, ele diz então. No 3, olha que lindo, Isaías 26, 3. Tu, ó Senhor, dás paz e prosperidade às pessoas que têm uma fé firme. Então, firme a sua fé. Como eu posso firmar a minha fé, Ranils? Lendo a palavra, orando, jejuando e sendo luz para os outros, sem julgar. Você não é Deus. Nós estamos cheios de crente que acha que é Deus, né? Que julga, que mata, que condena. Pare com isso. O único justo juiz é Deus. Você não tem direito de fazer nada. A sua obrigação enquanto cristão é firmar sua fé, orar pelas que lhe odeiam, ajudar todos que você puder, todos que estiverem na sua frente, ao seu redor. Então busca o Senhor de verdade. Seja a luz, tá bom? Olha, isso aqui é uns carapanãozinhos que, como eu desliguei ali, eu tô quase para morrer. Aí ele diz assim, no 4, confie sempre no Senhor, pois Ele é o nosso eterno abrigo. Olha, Isaías é um
escritor de mão cheia. Ele diz para mim e para você, confie no Senhor sempre, pois Ele é o nosso eterno abrigo. Ou seja, Ele sempre vai ser o quê? O nosso refúgio, a nossa fortaleza. Lembra que eu já preguei aqui, que Ele é o nosso escudo, né? Ele é o nosso socorro na angústia. Então, Isaías fala brilhantemente aqui no 4 isso. Ele é o nosso eterno abrigo. Então, o seu abrigo, a qualquer momento, tem que ser Cristo, tá bom? 4, né? Aí o 5, ele diz assim, ele rebaixou os vaidosos e humilhou as cidades orgulhosas em que moravam. Ele derrotou e arrasou as cidades deles, e agora os pobres e os necessitados pisam em suas ruínas. Ele está falando aqui, a gente já viu isso, né? A gente viu aqui durante o livro de Isaías até agora, que várias cidades foram destruídas por causa de quê? Da desobediência, por causa do orgulho, né? Então ele está falando aqui que Deus faz isso, ele humilha as pessoas vaidosas, as pessoas orgulhosas. E ele ainda diz assim que os pobres miseráveis ainda vão lá pisar, né, neles depois que tiverem caído. Então, Deus, ele olha por nós, ele cuida de nós. 6. E agora, os pobres e os necessitados pisam nas suas ruínas, falando assim de uma forma figurada, né? Demonstrando a queda tão feia das pessoas que se acham. 7. O caminho das pessoas direita é fácil. Tu, ó Senhor justo, tornas plano o caminho por onde elas andam. Ou seja, ele diz que as pessoas que buscam andar verdadeiramente firmadas e no caminho do Senhor, ele diz que Deus, olha só que lindo Isaías, ele diz que Deus vai aplanando o terreno para a gente passar, né? Ele vai arrumando tudo à nossa frente. Que lindo, hein? Esse é o nosso Deus. Por onde anda, elas andam. 8. O Senhor nos segue. Ó Senhor, nós seguimos o caminho das tuas leis e em ti pomos a nossa esperança. Nosso maior desejo é conhecer-te e pensar em ti, né? Então, o nosso desejo, com certeza, de todos aqueles que têm buscado ao Senhor verdadeiramente, que têm se empenhado em fazer a vontade do Pai no reino de Deus, essas pessoas, ele fala que o nosso desejo é o meu também, né? É estar perto, é fazer a vontade. Isso é muito grande, né, em nós, porque isso é o amor de Deus refletindo em nós pelas outras pessoas. 9. Com todo o meu coração quero estar contigo de noite. Com todo o meu ser, procuro conhecer a tua vontade, pois quando julgas e castigas o mundo, os seus moradores aprendem o que é justiça. Aí ele está falando aqui para nós que quando Deus ele fala aqui, olha, cadê? Julga e castiga o mundo, os seus moradores aprendem o que é justiça. Então, muitas das vezes, quando a gente passa por algumas situações, na verdade, o que a gente faz? Aqui Isaías está dizendo que a gente aprende o que é justiça. Porque a nossa justiça não é a justiça de Deus, né? Hoje, eu conversei com uma pessoa muito abençoada que vive a graça de Deus. E hoje nós podemos conversar muito, né? E eu queria deixar isso para você. Nós vivemos hoje, irmãos, pela graça de Deus. Tu tem noção que é a graça de Deus? Tu não tem noção que é a graça de Deus. Sabe por quê? Porque nós cristãos, nós somos limitados, tá? Imagine eu aqui, a minha visão de cristão é até esse pente, ó. Quando chega aqui, ela para. Só que a visão de Deus é, ó, acima, maior. Maior. A visão de Deus é maior que a nossa. Certo? Então Deus, ele sabe coisas que nós não sabemos. Deus quer pessoas, às vezes, perdidas, que você já matou, enterrou.
Mas Deus quer ele para ser bênção, para ser luz, né? Então ele fala aqui, ó, pois quando julgas e castigas o mundo, os seus moradores aprendem a justiça. Então quando Deus está nos moldando, que eu não digo nem castigo, eu creio que ele está nos moldando, é para que a gente veja o que é justiça, né? E isso é maravilhoso. Então a graça do Senhor é algo que excede todo entendimento. Eu vi uma coisa no Facebook, eu vou comentar aqui, né? Porque eu fico vendo e depois comento. Sobre aquele rapaz, o Guilherme de Pádua, né? Não conheço ele pessoalmente, mas tá rolando na internet. Ah, ele matou fulano e agora diz que virou pastor. Cara, se você não acredita no poder de Deus para mudar a vida do Guilherme de Pádua, rasga a tua Bíblia, cara. Queima e joga fora. Que a tua fé tá em tudo, menos em Deus. Porque Deus tem poder para mudar a vida dele e de quem ele quiser, do homicida que for. E você não tem direito de julgar ninguém, certo? Entendeu? Você não tem direito de julgar. Nós não temos. E eu escrevi lá embaixo assim mesmo. Essa é a graça de Deus que o homem não consegue entender. Então, se realmente Guilherme de Pádua aceitou Jesus e teve uma mudança, ele vai carregar o fruto do pecado dele, né? Ele pagou, ele sofreu muito, o testemunho dele é belíssimo. Mas já você e a mim não cabe julgar ele. Tá bom? Então, vamos agir pela graça. E quando Deus estiver castigando, não, né? Quando Deus estiver moldando, é para que a gente saiba o que é justiça. A nossa justiça não é a justiça de Deus, ainda bem, que senão a gente estava tudo morto. Porque se Deus julgasse a gente, porque ele fala, né? Ele vai julgar a gente como a gente julga os outros, né? Então, daí o porquê você não pode matar nem condenar ninguém. Ok? Vamos lá no 10. Isaías 26, 10. Abra sua Bíblia. 10. Ainda que tenhas compaixão os maus, mesmo assim ele não aprende a fazer o que é certo. Mesmo aqui, neste país onde o povo é direito, eles continuam a fazer o que é mal e não se importam com a grandeza de Deus, o Senhor. Então ele fala aqui, né, que por mais que Deus tenha compaixão dos maus, eles não conseguem entender a grandiosidade de Deus, né? E às vezes eles envergonham a Deus. 11. O Senhor, ó Senhor, tu tens a mão levantada para castigar, mas os teus inimigos não notam isso. Porém, quando virem o grande amor que tens pelo teu povo, então ficarão envergonhados, que o fogo da tua ira os devore. Né? Está falando aqui daquelas pessoas que até nos prejudicam, né? Quando sabe que a gente é cristão. Mas que ele diz que Deus vai nos honrar, né? Nessas situações. 12. Ó Senhor, tu nos fazes prosperar. Tudo o que conseguimos é feito por ti. Né? Então, a nós que Deus nos dá a honra e o privilégio de prosperarmos aqui, né? Porque a nossa riqueza, eu já falei, não é aqui, é a nossa riqueza. Nós somos forasteiros, a palavra de Deus diz. Nós somos forasteiros nesse mundo. O nosso mundo não é aqui, né? Então, a nossa casa não é aqui. Mas tem pessoas que eu já falei, o Senhor abençoa. E ele fala, ó Senhor, tu nos fazes prosperar. Tudo o que conseguimos é feito por ti. Então, é a graça de Deus que nos dá, às vezes, coisas aqui para administrarmos. Não que merecemos, mas pela graça dele. Né? Pela fidelidade, a gente acabou de ver que o fato da fidelidade, ele nos dá a paz e nos faz prosperar, né? Nos firmar mais e mais. Vamos lá. Jesus Cristo, quanto carapanã.
O Senhor, tu tens a mão levantada para catar. Já li. O Senhor, já li. 13. O Senhor, nosso Deus, temos sido dominados por outros povos e pelos seus deuses. Mas confessamos que só tu és o Senhor Deus. Aqueles povos estão mortos, não voltarão a viver. Somos somente sombras. Não ressuscitarão, pois tu o castigastes e destruíste, e ninguém lembra mais deles. 15. Tu, ó Senhor, fizeste a nossa nação ficar maior, aumentastes o território do nosso país, e isso trouxe glória para o teu nome. Então, ele está dizendo que o nome de Deus, conforme o povo de Deus vai crescendo, o nome de Deus vai sendo o quê? Glorificado nisso, né? Amém. 16. Castigastes o teu povo, ó Senhor, na nossa aflição, oramos a ti. Isso aqui a gente vê, né? No momento de angústia, até o ateu lembra que Deus existe. 17. Como uma mulher que está dando à luz se torce e grita de dor, assim estávamos nós por causa de ti, ó Deus. Nós sofremos dores de parto e nos torcemos, mas não demos nada à luz. Não conseguimos nenhuma vitória para nosso país, nem fizemos aumentar o número de pessoas da terra. Então ele fala aqui que nenhuma dor nossa faz aumentar. Os moradores da terra fazem alguma coisa, diferença, né? Ele fala aqui 19, vamos lá. Os mortos, olha aqui que lindo no 19. Isaías 26, 19, que é o último. Os mortos do nosso povo voltarão a viver. Os seus corpos ressuscitarão. Os que estão no mundo dos mortos acordarão e cantarão de alegria, como o orvalho que tu enviastes da vida à terra. Assim, de dentro da terra, os mortos sairão vivos. Tem noção disso? Então, ele está falando aqui, terminando o 26, Isaías 26, ele está dizendo que, aqui no 19, sobre que os mortos que morreram com Cristo, com a sua fé firmada no Senhor, fazendo valer o nome de Cristo aqui nessa terra. Porque não basta só dizer que aceita, você precisa andar com Cristo. E andar com Cristo tem todo um detalhe de realmente fazer a vontade do Pai. Então ele comenta aqui que essas pessoas vão acordar e cantar de alegria e vão sair de dentro da terra. Assim, de dentro da terra, os mortos sairão vivos. Tem noção? Então, todo aquele que tiver morrido com Cristo, que foi salvo por Jesus Cristo, que está morto, vai levantar, vai ressuscitar da terra. Claro que com um novo corpo, a gente já falou, um corpo modificado, não esse nosso corpo pecaminoso, caído, não. Um corpo renovado por Cristo. Então, ele vai ter esse privilégio. Não somos nós que falamos, né? Você que não lê a Bíblia, acha que a gente inventa. E agora a gente está vendo aqui em Isaías 26, está escrito que nós vamos ressuscitar com Cristo no dia do juízo final. Amém? Então, nós vamos orar. Liga aqui para mim um pouquinho, não muito forte. Nós vamos orar nesse momento, porque o Senhor falou conosco mais uma vez, né? E eu sou muito grata a Deus, porque Ele tem nos usado, né, para abençoar vidas. Né? E quando a gente estiver pregando, e você quiser falar, comentar alguma coisa, você tem a oportunidade, né? E nós vamos orar nesse momento, pelo que Deus ressaltou a nossa visão hoje, com relação ao reino de Deus, tá bom? Uma boa tarde. Obrigada, Emiliano, Estelita, por estarmos aí juntos, aprendendo um pouco mais de Deus, tá bom? Vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, muito obrigado por mais um dia de vida. Obrigado, Senhor, porque Tu usa a todos, Senhor, sem distinção. Homem, mulher, Senhor, crianças, adultos, conforme a Tua vontade, Senhor.
No passado, Senhor, tu usaste a mula, Senhor, para falar. Então, tu usa quem tu queres, Senhor. Da maneira que tu queres, no momento que tu queres. Eu te louvo, porque tu nos usa. Obrigado por nos usar. Obrigado porque está escrito na tua palavra, Senhor, que tu nos guarda, que tu vai nos dar vitória, que todos aqueles que dormiram, que estão mortos, Senhor, vão ressuscitar no dia do juízo final, que vai ter, Senhor, vamos ter esse privilégio. Todos aqueles, inclusive a minha mãe, Senhor, o meu pai, Senhor, não sei, mas a minha mãe eu tenho certeza que vai ressuscitar e eu te louvo. Ó Senhor, ajuda-nos, Senhor, a poder te servir verdadeiramente, para que se morrermos, Senhor, antes da tua vinda para esse mundo, para vir nos buscar. Se a gente estiver morto, nós vamos ressuscitar contigo, Senhor. Aleluia, obrigado. Obrigado pela tua palavra existir em nossas vidas. Obrigado porque podemos ler. Abençoa, Senhor, todo aquele que vai ouvir esse vídeo, ver, compartilhe bênção, compartilhe para que outros ouçam, Senhor, que ouçam tudo que tu vens nos usando para falar. Muito obrigada, Senhor, pela tarde, pelo dia. Abençoa, Senhor, a vida da Nara, Senhor. Toma a tua serva em tuas mãos. E que ela seja luz sempre, Senhor. Muito obrigada pela manhã maravilhosa de troca, Senhor, de experiências com ela, Senhor, na tua presença. Te louvamos, Senhor, porque tu estás conosco a cada momento, no andar, no levantar, no respirar, Senhor. Obrigado porque a tua presença nos sustenta. Obrigado por ser o nosso escudo. Obrigado pela salvação, Senhor. Retira de nós todo o pré-julgamento. Retira de nós toda a injustiça, Senhor. Que possamos olhar as pessoas com amor. Que esse foi o teu querer, Senhor. Que amarmos uns aos outros. Em nome de Jesus, essa minha oração nos ajuda a amar e não a julgar. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado, boa tarde e até amanhã, se Deus quiser, tá? Um beijo.